Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco agora, em qualquer momento, em qualquer lugar que nós estivermos. Dando continuidade aos trabalhos virtuais do GEAL, nós estamos novamente aqui, com muita satisfação, reunidos, para estudarmos mais um assunto que nos ajuda a entender a vida, nos ajuda a entender a criação de Deus e, por conseguinte, também entender Deus, o Criador, pela sua criação. Esses assuntos que nós tratamos normalmente são como se fossem tijolos que são colocados numa construção. E ao longo do tempo nós vamos construindo um entendimento a respeito dessas verdades do universo, dessas verdades da vida, que nos facilitam o entendimento, nos facilitam viver a vida. Porque a vida é feita de provas e expiações, como nós sabemos. A nossa vida tem momentos bons, mas também tem os momentos difíceis. E os momentos difíceis são aqueles que marcam mais. E nós ficamos mais marcados por eles. E o entendimento e a compreensão nos ajudarão a viver melhor e sermos felizes na relatividade das possibilidades do nosso mundo de provas e expiações. Para começar a nossa reunião, nós vamos fazer a leitura de uma breve página de um livro de Emmanuel, Alma e Coração. A página é Confia em Deus. Aflições e lágrimas são processos da vida em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-se para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé. E prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem te parece perdido na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Nunca estamos sozinhos. Por mais difícil que a situação pareça, nós vamos sempre encontrar consolo, conforto e força em Deus. Por isso que nós estamos aqui estudando. Então vamos unir os nossos pensamentos ao dos nossos mentores, ao dos nossos amigos espirituais, nosso grande irmão Jesus, que está sempre junto conosco, em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer tempo que nós estejamos pensando nele, e nos dá forças e compreensão para viver. E vamos pedir a presença deles para que nós possamos pedir, rogar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que esteja sempre junto de nós, nos dando a sustentação necessária para os enfrentamentos da vida, e que nos dê o discernimento para que possamos conversar e entender de assuntos tão importantes para a nossa vida, para o nosso bem-estar futuro e presente. Que, com a bênção de Jesus e dos nossos mentores e, sobretudo, de Deus, nós possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante, muito criativo até. Uma expressão que se usa muito e se ouve muito na vida. Eu não merecia. Eu não merecia isso, eu não merecia aquilo. Por que eu estou passando por isso? É uma interrogação
que muitos de nós se fazem às vezes. Por que eu estou passando por isso? Eu não merecia, eu estou tentando fazer tudo certo e as coisas acontecem apesar de eu tentar direcionar para outro caminho. Por que será que as coisas são assim? Elas efetivamente são assim. Muitas vezes acontecem coisas que não parecem ter uma relação direta com os acontecimentos da nossa vida, com o que nós estamos produzindo, provocando naturalmente com o nosso procedimento. Como se explicar isso? Aí eu me lembro de uma outra expressão popular que é: o tempo é o senhor da razão. Nós precisamos do tempo para nos amadurecer, para nos fazer pessoas melhores, com uma capacidade melhor, para entender as coisas. Porque nem tudo é possível ser percebido. Nem tudo é possível ser entendido no atual estágio evolutivo que nós estamos. Então nós precisamos ter um pouco de paciência para que ao longo do tempo nós possamos ir construindo esse entendimento, baseado nas observações, nas revelações mesmo, né? Como as revelações de Jesus, as revelações dos Espíritos. E, sobretudo, nós que abraçamos a doutrina espírita, devemos usar também o raciocínio. O livre-arbítrio nos foi dado para que nós possamos pensar, raciocinar e concluir por nós mesmos, usando todo esse conjunto de informações que vão chegando a nós ao longo do tempo, né? Então, o tempo é fundamental. Nós não podemos esperar agora ter um grande entendimento das coisas, porque ainda não estamos preparados para isso. Mas nós devemos ter a esperança, porque com o tempo nós iremos entender. E aí nós vamos ser consolados. Como Jesus falou, os aflitos serão consolados, mas não serão vingados, não verão as coisas serem ajustadas. Não, nós vamos compreender. O segredo é a compreensão do mecanismo de Deus, que é perfeito no desenrolar dos acontecimentos. Por que as coisas acontecem? Isso nos deixa sempre assim um pouco aflitos, porque eu gostaria que tudo tivesse uma explicação, e essa explicação muitas vezes não me chega ao entendimento, mas tudo tem uma razão de ser. Então nós vemos, né, como foi dito, que às vezes a gente fala assim: eu não merecia isso. E esse termo merecimento é um termo assim que, do meu ponto de vista, ele não representa muito bem a ideia que se deve ter dos acontecimentos. Merecimento é um termo que tem a ver com justiça. Merecimento é fruto da justiça dos acontecimentos, né? No dicionário, inclusive, se diz o seguinte, que merecer é estar por suas qualidades ou conduta no direito de obter algo bom, por exemplo, né? Ou sujeito a passar por algo desfavorável, né? Ser digno de alguma coisa, ser merecedor, fazer jus, ter direito a alguma coisa. Então você vê que o merecimento é um termo que busca justiça. Nós precisamos ser dignos daquilo. Poxa, eu sou digno de coisas boas porque eu tento fazer tudo certo, eu me comporto da melhor maneira possível. Claro, perfeito nenhum de nós é, mas às vezes acontecem coisas que são muito
assim, desproporcionais ao que nós achamos que merecemos. Então, quando se fala, se ouve muito isso na doutrina espírita, é uma questão de merecimento. Merecer talvez não seja a expressão adequada, porque muitas vezes a gente realmente não merecia aquilo. O merecimento não explica os acontecimentos tão distintos do que deveria ser a consequência dos nossos atos. Eu sou trabalhador, eu me esforço, mas as coisas não dão certo para mim. E eu tenho prejuízos, eu sou roubado, eu sou assaltado e acabo perdendo tudo que eu conquistei com o meu suor. Será que eu merecia aquilo? Então, eu acho que talvez o termo mais apropriado para a gente entender não seja merecimento, seja necessidade. Nós necessitamos daquilo, nós não merecemos, mas muitas vezes não merecemos, mas sempre necessitamos. E olha só o termo necessitar, qual é o sentido? Precisar, ter necessidade, carecer, é uma coisa que é necessária e indispensável. É imprescindível, é obrigatória, forçosa, imperativa, impreterível, fundamental, essencial, vital, primordial. É uma coisa básica, inevitável e inexcusável. Veja como é que o sentido da necessidade já é assim mais amplo e independe da aparente justiça momentânea, aparente encaixe com os acontecimentos momentâneos. Eu necessito estudar, eu necessito trabalhar. Agora, eu mereço estudar? Eu mereço trabalhar? Olha como é que o termo já é diferente, já tem sentidos diferentes. É muito importante que a gente possa ter isso em mente, que o merecimento nós só vamos entender se tivermos vamos dizer assim, uma perspectiva muito longa para trás na nossa história. Porque a nossa história atual não é a nossa história total. Eu não fui criado quando eu nasci. Eu já existo antecipadamente. Só isso pode explicar acontecimentos dessa vida que não se referem diretamente ao que está acontecendo agora. Por outro lado, muitas vezes, nós, num mecanismo psicológico de defesa do ego, nós rejeitamos a responsabilidade por muitas coisas que acontecem. Tá? Então, isso é uma coisa também que a gente deve considerar. Mesmo que eu não perceba, eu sou a causa das maiores aflições da minha vida nesta mesma encarnação. Ah, não, isso só pode ser coisa de outra encarnação, porque nessa vida eu sou tão bonzinho. É o que a gente costuma ouvir. É o que a gente costuma querer achar que é verdade. Mas quantas pessoas, por exemplo, se alimentam mal durante a vida toda e ficam diabéticos, ficam obesos, entopem suas artérias, e nisso eu dou o meu testemunho pessoal. Eu sou diabético e já passei pela situação de ter que colocar um stent no coração, uma molinha para facilitar a circulação do sangue que irriga o músculo do coração. Olha que situação complicada. Isso caiu do céu? Não, foi fruto de muitos anos de uma alimentação inadequada, desequilibrada. Claro, é gostoso, é bom a gente comer gorduras e açúcares, mas tudo tem que ter um equilíbrio.
se a gente não tiver esse equilíbrio, nós vamos sofrer as consequências naturais. Então agora eu já estou mais equilibrado, eu fui forçado a isso, fui forçado a reconhecer isso, né? Mas eu poderia dizer assim, não, a culpa não é minha, eu sempre me alimentei bem, sabe? Eu não sei por que eu era obeso, eu comia tão pouquinho. Eu ouço isso de muitas pessoas, e que pessoas que realmente comem muito pouco no almoço, no jantar, no café da manhã, mas no meio do caminho fazem um monte de glutonice, sabe? Adoram um docinho, adoram um refrigerante, ficam beliscando o dia inteiro e acabam ficando mais obesas naturalmente. A gente não quer muitas vezes enxergar essas realidades, mas de um modo geral nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem nessa vida. A maior parte delas, dessas digamos assim, aflições, são aflições assim de pequena monta, sabe? São mais detalhes e que tem a ver com nossos próprios procedimentos. Nos falta dinheiro no final do mês porque a gente não sabe administrar esse dinheiro. Eu tenho dificuldades financeiras porque eu não tenho assim aquele ímpeto todo de trabalhar, de correr atrás. Ou então eu mesmo dou prioridade para coisas que não são tão importantes, como por exemplo fumo, álcool, que são coisas que além de usarem nossos recursos, também prejudicam a nossa saúde. A pessoa fuma durante muitos anos e um belo dia descobre que está com câncer. Com câncer no intestino. Ah, não pode ter a ver com o fumo. O fumo só pode causar câncer no pulmão? Não. O fumo causa câncer em todo lugar do corpo, porque ele carrega para dentro do nosso organismo os elementos químicos que vão fragilizar as defesas orgânicas e facilitar o aparecimento de um tumor. O álcool, a mesma coisa. O álcool sobrecarrega o fígado. Então, um dia no futuro, esse fígado pode estar abalado. O álcool, ele se transforma em açúcar. Ele facilita a diabetes. E muita gente não sabe disso. Na usina que se fabrica o álcool, também se fabrica o açúcar e vice-versa. Naquela usina, eles podem transformar álcool em açúcar e açúcar em álcool. O nosso corpo é uma usina e transforma o álcool em açúcar. Então, álcool é perigosíssimo para quem já desenvolveu uma diabetes. E às vezes a gente não percebe, não sabe disso. Mas se eu opto, se eu uso o livre-arbítrio para continuar consumindo essa substância, a responsabilidade será minha mesmo. Não resta dúvida. Tá? Só que a gente não gosta de assumir responsabilidade pelas coisas. A gente prefere direcionar para os outros. A responsabilidade é do patrão, é o meu filho que tem uma índole muito rebelde. Não fui eu que não soube dar limites para ele no momento adequado. Não fui eu que não direcionei vigorosamente os caminhos dele para tentar dar uma oportunidade dele ser uma pessoa melhor. Não, a responsabilidade é dele, a responsabilidade é da sociedade. A sociedade que me persegue, entendeu? Eu sou uma vítima da sociedade, se escuta muito isso, né? Sou uma vítima da sociedade. E olha, nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que não é assim. Mas não é assim mesmo. Tudo que a gente passa tem uma razão. E tem uma razão ligada a nós mesmos. Pode ser que nós não encontremos nesta encarnação o motivo. Muitas pessoas já nascem nessa encarnação, já reencarnam com problemas, até com falta de visão, com falta de entendimento, de capacidade intelectual, com deficiências físicas graves. Isso não pode ter uma explicação dos atos dessa vida.
Então só pode ter uma explicação nos atos de outras vidas passadas que nós vivemos. Que nós, essa consciência que agora se esqueceu do passado, graças a Deus, esse mecanismo de esquecimento é muito importante, ele é fundamental na reencarnação. Eu não me lembro, mas certamente alguma coisa eu fiz. Estudando assim mais profundamente e com a mente aberta, nossa própria índole, agora, nós podemos ter essa noção. Nós podemos ter a noção do que nós fomos no passado. É só a gente pegar e multiplicar por 10 os nossos defeitos, que nós éramos assim. Por que será que hoje eu reencarno sem a minha visão? Porque alguma coisa eu fiz no passado. Eu posso ter tirado a visão de outra pessoa. Se fazia muito isso, essas maldades no passado. Eu posso ter utilizado mal a minha visão e antes entrar na vida sem os olhos do que eles serem motivos de escândalo, já dizia Jesus. Sempre existe uma razão de ser, uma razão racional, que nos é vedado o conhecimento exato para o nosso próprio bem, para a nossa proteção. Por que eu me casei com aquela pessoa tão complicada? Será que isso é um karma da outra vida? Olha, como foi dito no começo, a maior parte dos nossos problemas somos nós mesmos que provocamos nessa vida. Uma parte muito boa das relações sentimentais, dos casamentos, eles foram forjados nesta própria vida. As pessoas se aproximaram, se atraíram por interesses desta encarnação. Não todos, mas a maior parte é assim. Quantas pessoas a gente, por exemplo, namora antes de casar? Será que todas aquelas pessoas com quem nós tivemos relacionamentos sentimentais eram pessoas que estavam destinadas a nós porque nós tivemos relacionamento no passado com elas? Será? Ou será que foi aquele interesse momentâneo, aquela atração momentânea, nesta encarnação, os hormônios falando alto, que nos atraíram para aquelas pessoas? Agora, a gente sabe que Deus não deixa em sua lei que as oportunidades, os cometimentos sejam em vão. Tudo tem uma lógica. Novas relações acontecem porque são necessárias para nós. Nós precisamos aprender coisas. Nós precisamos resgatar dívidas do passado. Não precisamos resgatar com as pessoas que estavam envolvidas conosco. Nós precisamos resgatar com a lei de Deus e a nossa consciência. Isso é que é fundamental. Não tenho dívidas com outras pessoas. Não. As minhas dívidas são com a lei de Deus e com a minha consciência. Eu vou resgatá-las com outras pessoas muitas vezes. Mas eu terei que me redimir com aquelas pessoas que eu prejudiquei. Que eu trouxe algum tipo de prejuízo. Em algum momento, me será dada a oportunidade de compensá-las, de me redimir do que eu fiz, para que eu possa não só me reconciliar com ela, mas também me reconciliar com a minha própria consciência. Olha como a justiça divina é perfeita. Ela não visa nos castigar esterilmente. Todos os eventos que nós possamos considerar como castigos, que é um termo usado na doutrina espírita por Kardec, né? Eles visam ao nosso crescimento espiritual, à nossa mudança de rumos, ao nosso ajuste, ao nosso entendimento, tudo visando ao progresso. Tudo na natureza, tudo nas leis de Deus colaboram com o nosso progresso. E progredir significa caminhar. Não significa necessariamente que as coisas fiquem mais agradáveis.
Mas muitas vezes nós temos que passar por experiências difíceis, até desagradáveis, para podermos entender, nos ajustar, nos melhorar intimamente. Como o estudante aprende? É estudando, é exercitando, é passando horas ali no estudo, na meditação. Como o halterofilista, o esportista, ele progride nas suas capacidades esportivas? É se exercitando, muito suor, muito esforço. São coisas que não são agradáveis, são necessárias. Nós precisamos entender a nossa vida. Nós precisamos entender as coisas como elas são, para que nós não caiamos no desequilíbrio, para que nós não caiamos na tentação até de um suicídio. Porque se eu não vejo esperança, se eu não vejo justificativa para as coisas, é melhor abandonar essa vida, que essa vida não presta, e aí acaba tudo. Mas se eu sei que não é assim, nós estamos vivendo uma etapa passageira da vida eterna. A vida é eterna, nos foi dada por Deus. E nós temos isso em semelhança com Deus. Nós não vamos morrer. Deus é eterno, ele não teve começo. Mas nós tivemos um começo. Mas nós não vamos morrer. Essa vida que nós estamos, essa encarnação que nós estamos vivendo agora, onde nós vivemos uma personalidade, um personagem, digamos assim, onde nós temos essa identidade, isso vai passar. Amanhã nós teremos outra identidade. Amanhã nós viveremos outras experiências em outros corpos. E ter esse entendimento nos dá forças para vencer as dificuldades, porque a gente sabe que nós temos que ter paciência, nós temos que ter resignação diante daquilo que a gente não pode mudar. Se eu não posso mudar, não adianta me revoltar, não adianta eu me desgastar. Mas o que eu puder mudar, o que eu puder melhorar, eu devo me esforçar para isso. Com certeza, muita coisa em mim pode ser melhorada. Muita coisa dentro de nós pode ser melhorada. Mas é necessário esforço. Eu sei que é assim, porque eu tento me mudar coisas dentro de mim e eu às vezes me sinto incapaz de melhorar determinadas coisas. E eu sei que é difícil. É difícil nós trabalharmos um vício que é milenar dentro de nós. É difícil abdicar daqueles prazeres que o instinto nos traz. Não é fácil, mas é um processo longo. Deus nos dá tempo, mas nós não podemos esmorecer, não podemos nos acomodar. Nós temos que lutar, nós temos que ter força, determinação para nós podermos seguir em frente. Eu me lembrei agora de uma situação que mostra como a fé é importante. Eu tenho dois conhecidos que são um casal de pastores numa igreja evangélica numa cidade do interior de Minas Gerais. Eles regularmente vêm ao Rio de Janeiro e nós nos encontramos aqui, tá? Em circunstâncias profissionais. E eles relatam que lá na cidade deles, o prefeito determinou um lockdown total. Todos teriam que ficar isolados e as igrejas não poderiam funcionar. E como a cidade é pequena, é mais fácil de fiscalizar, né? E ele se sentiu compelido a ter que mudar a sua rotina de trabalho, porque ele não poderia deixar as suas ovelhas desamparadas espiritualmente. Ele teve que se reunir às escondidas com os seus companheiros da igreja. Primeiro, ele relatou que se encontravam nos montes lá dessa cidade. Marcavam um encontro lá, como se fosse tipo um piquenique, distante do centro da cidade, e faziam seus cultos. Depois,
eles fizeram isso na própria casa do pastor, né, na própria igreja, mas de portas fechadas, para que as pessoas não pudessem saber, porque havia até o risco de alguém denunciar a reunião religiosa. Mas ele considerou fundamental não abandonar aquelas pessoas e relatou que muitas pessoas de outras igrejas procuraram eles com carências espirituais e eles fizeram aqueles trabalhos que nós sabemos que existe porque nós somos espíritas e fazemos isso nos centros espíritas, aqueles trabalhos de desobsessão que nós conhecemos, mas eles usam outros termos, né? E de cura espiritual. Olha que coisa bacana. Sabe o que é mais meritório nisso? Porque o procedimento deles foi semelhante aos antigos cristãos, aos primitivos cristãos, que sabendo do risco de morrerem, eles se reuniam às escondidas. Olha que coisa legal. O que essa pessoa, o que esses religiosos, né, irão colher no futuro? Eles vão ter um monte de dificuldades. Eles vão ser perseguidos. Eles vão, não tem problema. Porque Deus está vendo o que está acontecendo. E eles estão plantando para eles, para a vida deles. Eles estão sendo fiéis ao que acreditam. Eles sabem que Deus está por trás de tudo. E mais importante é você dar o seu testemunho na fé. Olha que coisa linda, que coisa bacana. Isso irá gerar consequências para o futuro. Mas hoje eles fazem isso porque eles já passaram por um período em outras vidas de fortalecimento na fé. Em algum momento, num passado muito distante, eles podem ter sido perseguidores dos cristãos. E hoje eles já se reconciliaram com Cristo e tentam, através do seu comportamento, do seu testemunho de fé, vamos dizer assim, se reconciliar consigo mesmos, né? Dando esse testemunho. Olha que coisa bonita. Quem de nós consegue dar testemunhos de vitórias sobre os seus interesses pessoais? Nós estamos tendo dificuldades. Nós estamos tendo muitas dificuldades na luta contra os nossos vícios, contra a nossa falta de fé. Mas nós, dentro do Espiritismo, vamos recebendo tijolinhos. Tijolinhos para construir um eu melhor. Esse eu melhor, ele se manifestará ao longo do tempo. Mas eu hoje já sou um eu melhor do que era no passado. E pretendo ser um eu melhor no futuro. Então, será que eu merecia? Eu precisava passar pelas dores e aflições dessa vida. Porque a dor, ela é necessária. Ela é mesmo obrigatória para o resgate do que nós temos de pendências na espiritualidade. Mas o sofrimento é diferente. O sofrimento vem de como eu encaro essa dor. Então, a dor é diferente do sofrimento. Nós, com o conhecimento que nós temos, nós somos consolados por esse conhecimento. Nós sabemos que um futuro muito melhor me espera e que, dependendo do que eu faço agora, de como eu reajo às situações, de como eu tenho paciência, eu terei um futuro melhor em breve. Então, eu mereço um futuro melhor. Aí sim, eu mereço um futuro melhor. Eu mereço porque eu vou me esforçar por isso. E na medida desse esforço, na medida do meu progresso, eu vou conquistar, vou ter direito a ele, a essa felicidade, que Jesus chamava de reino de Deus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós.
cada um de nós irá conquistando aos poucos o reino de Deus, a felicidade. Vamos aos poucos entendendo o porquê das coisas, entendendo que existem motivos atuais e passados para as nossas aflições, e que esses motivos são justos, porque fui eu que fiz, fui eu que cometi, e agora eu tenho que resgatar. Mas o resgate é um processo onde eu me tornarei uma pessoa melhor, onde eu vou entender que os valores da terra não são os valores reais, são valores ilusórios. Ser rico, ser poderoso, estar certo o tempo todo, tudo isso aí é ilusão. Jesus esteve certo o tempo todo. E as pessoas deram razão a ele. E ele ficava nervoso, e ele ficava agitado porque as pessoas não acreditavam nele. Ou ele sabia que no momento certo tudo ia se ajustar. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o Senhor da verdade. Então as coisas com o tempo serão desvendadas. Amanhã, quando nós estivermos de volta à espiritualidade, nós vamos ter certeza de que tudo que nós passamos foi justo e foi o melhor para nós. E que Deus é infinitamente justo e misericordioso, porque nos fez passar por muito menos do que nós deveríamos ter passado, mas na medida necessária para o nosso aperfeiçoamento, na medida necessária para o nosso crescimento, para o resgate. Nós não precisamos resgatar com dor a dor que nós fizemos. O que nós vamos resgatar com um pouco de dor é a nossa consciência, é a nossa liberdade de consciência. Mas nós podemos resgatar pelo amor todo o mal que nós fizemos no passado. Vamos começar, vamos continuar trilhando o caminho do bem, vamos continuar nos esforçando pelo próximo. Vamos aproveitar a doutrina espírita que Deus nos deu para que a gente possa entender melhor e trabalhar nessa seara, nesse campo de trabalho, nesse campo de plantio, aonde nós vamos arar terras difíceis com esforço, com dedicação, onde nós vamos jogar sementes e deixar por conta de Deus a germinação delas. Para encerrar, eu vou falar aqui de uma passagem de Joana de Ângeles, que eu achei muito interessante, aonde ela nos diz o seguinte. No livro Iluminação Interior, tá? No capítulo 18, é uma psicografia, como a gente sabe, do Divaldo Pereira Franco, né? Ela nos diz que não sofrer é uma pretensão utópica no atual estágio da evolução da humanidade. No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que eles existem e alterarem sua conduta diante deles, dispondo-se à renovação, pois a felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Se nós compreendemos perfeitamente, nós seremos felizes. E eu trago o testemunho de Jesus, que sofreu todos os males que nós poderíamos imaginar. Traição, torturas físicas e psicológicas. E ele enfrentou tudo sabendo do motivo do que estava passando. Sabendo que aquilo tudo era um trabalho que ele fazia por nós, porque ele já tinha alcançado esse entendimento perfeito.
ele já era feliz, vindo aqui se sacrificando por nós. Como tantos companheiros fizeram isso. Tantos companheiros foram mártires do cristianismo, mártires do amor de Deus junto a seus companheiros. Morreram lutando para ajudar o próximo. Que a gente possa, em algum momento, também ter essa oportunidade de desencarnarmos com a consciência tranquila, de termos feito o melhor que nos era possível nessa encarnação e de termos consciência de que tudo era necessário e que nós temos que fazer jus a merecer coisas melhores no futuro. Então vamos unir nossos pensamentos novamente aos dos nossos mentores que estão presentes conosco, estão tentando nos ajudar a compreender, a introjetar esse ensino, que é o ensino da doutrina de Jesus. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, pelo bem que Ele nos faz sempre, através da sua misericórdia, nos poupando de maiores sofrimentos, aqueles que nós não temos força para suportar, mas que nos dê força para que nós possamos superar o que se colocar na nossa frente, e entendimento para que nós possamos entender o nosso papel no mundo, a nossa importância nos lugares aonde nós frequentamos, aonde nós estamos, que nós possamos ser um instrumento, uma voz de Deus na divulgação da doutrina de Jesus, que nós possamos ser uma mão de Jesus no auxílio ao próximo, na caminhada dessas pessoas para o caminho certo. Que Deus nos abençoe a todos e permita que nós continuemos firmes nesse caminho abençoado que a doutrina espírita e, sobretudo, a doutrina cristã nos coloca. Graças a Deus.